No episódio de hoje, a gente quer conversar sobre um tema que descreve muito bem o nosso tempo: a ditadura do tempo e a sensação de viver em uma rotina de estresse constante. A gente corre para dar conta do trabalho, da família, dos estudos, do ministério, da vida espiritual. E no fim do dia, parece que ficou devendo em todas as áreas. No meio desse turbilhão, surge uma pergunta profunda, especialmente para a mulher cristã: como viver Cristo no mundo estressado? É possível encontrar descanso em Deus quando tudo ao redor é somente pressa? Como lidar com a culpa de não dar conta de todos os papéis? No episódio de hoje, em celebração também ao Dia da Mulher, vamos conversar sobre como viver Cristo no mundo estressado, a ditadura do tempo. Olá, seja muito bem-vindo ao SolaCast, uma conversa guiada pela palavra. No episódio de hoje, a gente recebe a Luísa Nazaré Agreste, teóloga, comunicadora, mentora e autora do livro Livre, Leve e Forte. Mas antes de qualquer título, a Luísa é uma mulher que viveu na pele o que a gente está falando. Filha de pastor, sempre foi aquela menina cristã certinha, que fazia tudo certo, que tinha fé, que servia na igreja, até que, depois do nascimento do seu primeiro filho, ela entrou em uma das piores crises emocionais e espirituais de sua vida. 3 anos. 3 anos de ansiedade, depressão, noites sem dormir, culpa, enquanto ela tentava ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a mulher cristã perfeita. E foi nesse vale escuro que ela descobriu algo que mudou tudo: que Deus não a amava menos por estar quebrada, que a graça não era um prêmio para quem conseguia dar conta de tudo, que descanso em Cristo não é luxo, é necessidade. Hoje, a Luísa dedica sua vida a acolher e formar mulheres cristãs que desejam viver uma espiritualidade honesta, profunda e enraizada na graça de Deus, mesmo no meio do caos do dia a dia. Ela fundou a Fluirá, uma plataforma que equipa mulheres a navegarem o caos de suas vidas sem perder a calma e a confiança no Pai. Luísa, muito obrigado por aceitar o convite e caminhar conosco nessa conversa que eu acho que vai mexer muito com a gente, né? Falar aí sobre mulher, sobre a ditadura do tempo e falar nesse espaço que nós estamos vivendo agora, nesse mês, né, que é considerado o mês da mulher. Nós temos aí no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Então, gostaria de dizer assim a você: seja bem-vinda ao SolaCast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria grande. Obrigada pelo convite. Que bom. Luísa é filha de pastor, esposa de pastor, nora de pastor. E antes da gente entrar um pouquinho diretamente no nosso assunto, né, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Luísa por Luísa, mulher cristã, esposa, mãe, profissional, alguém que já esteve no mundo corporativo, tomou as decisões. Como que é? Bom, eu sempre gosto de me relembrar, né, que antes de tudo eu sou discípula, né, e sou filha amada do Amém. Pai. Porque eu acho que a gente acaba muitas vezes baseando muito a nossa identidade, né, nas funções que a gente exerce ou nos papéis que a gente exerce. E algumas dessas funções, elas são temporárias, então às vezes você está trabalhando, às vezes você não está, né? Elas vão tomando outras proporções ao longo da vida, então numa estação da vida você é mãe intensamente, e aí esses filhos vão crescendo e de repente você vai vendo esse papel de mãe talvez diminuindo um pouco mais, né? Então eu gosto muito de trazer para o meu coração sempre isso, assim, né? Antes de tudo, eu sou filha amada e discípula de Jesus. E isso vai ser pela vida toda, né? Amém. Independente dos papéis que eu exercer. E aí, nessa estação, né? Então, eu sou mãe de 2 meninos, um de 10 e um de 8 anos. Então, estou numa estação de mãe de criança grande que está virando pré-adolescente, né? Com desafios diferentes aí de lidar com relacionamentos e eles se colocando no mundo, né? E meio que testando as verdades que a gente
foi plantando neles durante a primeira infância. Sou esposa do Paulo, a gente serve aqui em São Paulo na Igreja Presbiteriana Comunidade da Vila, o Paulo como pastor auxiliar e líder de louvor, e eu faço parte da equipe ministerial na parte de ensino, aconselhamento, discipulado, cuidado com as mulheres. A gente já está aqui na Comunidade da Vila há 15 anos, que é também o tempo que a gente está casado. E eu tenho uma atuação tanto na igreja local quanto através das minhas plataformas digitais, pensando em formação espiritual, né, e no cuidado da sua vida espiritual, para a gente justamente navegar o caos das nossas vidas, sem perder a calma e a confiança no Pai, né? Esse é o meu grande propósito assim, de vida. Eu tenho feito isso principalmente nos últimos anos com mulheres, mas também agora passando a ajudar homens também nesse propósito. Muito bem. Exige muita sabedoria, não? Nossa, só, né? Praticamente. E eu acho que o caminho bíblico é o caminho da construção da sabedoria, né? Uhum. Eu acho que a gente tende a querer uma série de regras a seguir e padrões que a gente pode aplicar a qualquer cenário da vida. É mais fácil se a gente tem uma lista de o que fazer e o que não fazer, e isso ser algo universal, que não precisa ser discernido a cada tempo, né? E eu acho que é claro que a Bíblia tem algumas dessas coisas que são muito claras, mas tem toda uma gama de outras circunstâncias da nossa vida que o Evangelho nos chama a exercer a sabedoria. Não é sobre escolher entre uma coisa que é lícita ou ilícita. Às vezes é sobre escolher entre duas coisas que são lícitas, que são boas, mas o que é o mais sábio, né? Então, acho que esse desenvolvimento da sabedoria dói um pouco pra gente, porque a gente queria ter respostas mais prontas, mais rápidas, mais preto no branco, né? E o Senhor nos convida a ir discernindo, a ir buscando Ele em cada passo do caminho, pra gente saber o que Ele está querendo, né, fazer. Não é uma busca de tentativa e erro, mas é uma busca de realmente ser assertivo na vontade de Deus, naquela estação, como você diz, né? E nós já vamos falar sobre isso, naquele momento que se vive, né? Exato. De aplicar o que o Senhor já tem. Eu acho que a base disso é o relacionamento com o Senhor, né? Então, no cultivo do relacionamento com o Senhor e diariamente estar ouvindo e lendo e meditando na palavra, dia a dia a gente discernindo como aplicar aquilo no nosso contexto específico, né? Ao longo da sua vida, você já passou você esteve 11 anos servindo na chácara Sim, lá em Campinas. Em Campinas. Depois você casou, veio para a Comunidade da Vila. Mas você era estudante, você atuou no mundo corporativo, você casou e você começou... Tudo isso aí levou você a tomar decisões, né? Como pessoa, como mulher principalmente, que tem várias etapas da vida e funções que precisam ser exercidas. Eu creio que hoje, muitas vezes, a grande dilema que se tem é justamente quando você está em determinado papel ou você reúne muitos papéis. Qual que é a sua experiência? Qual que é a sabedoria que você pode nos passar hoje? Acho que eu posso contar um pouco de como foi minha trajetória, né? Então, eu estudei, né? Fiz faculdade e aí me casei logo depois que eu me formei da faculdade e a gente veio para São Paulo. Na época da faculdade estagiei, tudo normal do que se espera, né, de um estudante de faculdade. E vindo para São Paulo, eu logo consegui um emprego no mundo corporativo. Entrei e comecei a galgar ali as posições e a me desenvolver, a entender o quanto... Eu acho que isso é importante trazer como fundamento para a gente também retomar lá na frente, né, com relação à mulher. O quanto a área de atuação profissional e de trabalho é também um campo fértil pro testemunho do reino e para a gente, como mulher, exercer uma vocação também, né?
E aí, nisso, quando eu vim para São Paulo, o meu marido já era seminarista da comunidade da Vila, na época. Ele estava terminando o seminário. Ainda não tinha sido ordenado pastor, né? E aí, a gente vivendo com o salário de um seminarista e de alguém recém-graduado, né? E isso já requereu da gente vários ajustes e várias decisões com relação ao que a gente conseguiria fazer ou não com o orçamento que o Senhor nos dava, né? A gente veio de realidades com os nossos pais, né? Bancando muitas coisas pra gente, e a gente entendendo, não, agora a gente tem esse salário, a gente precisa viver dessa maneira. Administrar o tempo que a gente tem, e aí como a gente consegue nutrir o casamento, os dois trabalhando fora o dia inteiro. Então, acho que foi uma estação que a gente precisou discernir muito isso, né? Como a gente conseguir nutrir o nosso relacionamento a dois, cuidar bem dos recursos que o Senhor vinha nos dando, nessa primeira fase ainda de construção de algo, né? E aí, meus filhos chegaram, a gente ficou um tempinho só a gente, com 4 anos eu engravidei depois de 4 anos eu engravidei do meu primeiro filho, né? E aí, já acho que foi o primeiro momento que eu tive uma decisão importante a tomar, porque foi mais um pratinho acrescentado, né? Então, eu gosto de trazer a imagem de um malabarista, né? Ou de um equilibrista de pratos, né? Sim. E aí, muitas vezes, nós mulheres, a gente fica como equilibrista de pratos, né? Eu tenho que equilibrar o prato da casa, tenho que equilibrar o prato do casamento, do trabalho. E aí, chegou um outro prato dos filhos. E o tempo não se quadruplica por conta disso, continua né? As 24 continua horas. As 24 horas, né? Então, entrou mais esse pratinho para ser girado ali. E aí, isso foi uma primeira crise que eu tive com relação, né? Aonde o Senhor deseja que eu invista o meu tempo, minha energia, porque não é só tempo, mas também a sua disposição, o seu coração, né? Mas, ao mesmo tempo, olhando para o contexto no qual a gente está, a realidade, né? E não ficar desejando um ideal que não dá para ser alcançado. Então, viver com contentamento aquilo que o Senhor nos proporciona, né? E eu acho que esse é o desafio. E aí, eu acho que nesse primeiro momento foi a primeira crise, porque eu pensei, cara, eu não quero ficar longe desse bebê, né? Assim, tá terminando meu período de licença maternidade, e eu entendo que meu filho entrou no jogo agora e ele tem prioridade. É prioridade, né? E só que aí, olhando também para as nossas finanças, a gente percebendo. Gente, tem isso, não tem como, eu era responsável por mais da metade, né, da nossa renda. Então, eu parar de trabalhar, significaria a gente deixar de ter mais da metade da nossa renda e passar a pagar coisas que a gente não pagava, né? A gente não pagava supermercado, a gente não pagava plano de saúde, porque tinha os benefícios, né? Então, pensando humanamente ali, era uma conta que a gente pensava, não vai fechar. E será que é sábio dar esse passo de não fechar? O que custaria para a gente dar esse passo de não fechar? A gente está disposto a dar esse passo e a pagar esse preço, né? Então, acho que tinha o desejo do meu coração, que era estar com o meu filho mais tempo. Tinha o contexto, que vamos entender se isso é possível ou não, e se for possível, em que condições, e o que a gente precisa fazer dos ajustes necessários para que isso, né, para que a gente consiga lidar com essa decisão, né? E aí, eu acho que entender também, Senhor, o que o Senhor está querendo, né? Nisso tudo, o que o Senhor deseja, né? E eu acho que existem decisões, sinceramente, que, como eu disse, não são decisões entre algo que é errado e algo que é certo, né? Então, nessa decisão, por exemplo, de sair do mundo corporativo para ficar com o filho, eu acho que às vezes tem um peso muito grande para as mulheres que ou não quiseram sair ou não puderam sair, né? Que foi o meu caso nessa primeira situação. Eu só saí do mundo corporativo depois do meu segundo filho. Então, eu acho que é importante a gente olhar e entender que nem toda decisão é entre errado ou certo. Você tentou gerenciar entre o primeiro e o segundo. Exatamente. Então, entender, cara, essa decisão, independente da decisão que eu tomar, o Senhor vai estar comigo.
o Senhor vai nos ajudar a lidar com as consequências dessa decisão, né? Ainda que tenha um pouco de estresse. Ainda que tenha um pouco de estresse e entender que talvez justamente nos 2 cenários iria ter estresse, sabe? Eu acho que esse é um outro ponto. Às vezes a gente idealiza as decisões pensando, se eu tomar a decisão certa, não vai ter problema, não vou ter dificuldade, né? Isso quase não acontece. E se eu tomar a decisão errada, vai ser só dificuldade. E aqui eu vejo claramente, porque eu tive colegas que tomaram a decisão diferente da minha, e eu vejo que na minha vida eu tive dificuldades e na vida delas elas tiveram dificuldades. Nós 2 tivemos. E nós 2, o Senhor esteve com a gente, nos ajudando a lidar com esses desafios, né? Então, aí eu tive essa primeira crise ali quando o meu primeiro filho chegou. E a decisão que eu tomei foi, neste primeiro momento, não sair do mundo corporativo. Voltar a trabalhar. E principalmente porque eu queria ter um segundo filho logo. Então, entendendo até mesmo logisticamente o plano de saúde, todos os benefícios de ter um filho estando no mundo corporativo nesses primeiros meses, a gente estrategicamente falou, já que vamos engatar um no outro, né? Volta, a gente tem o filho logo e depois... E esse é um tempo também para a gente ir se preparando financeiramente, vocacionalmente para essa decisão. Isso que eu ia dizer, na verdade você fez uma decisão estratégica planejada, Exato, né? E aí, creio que você tenha conversado com seu esposo e foram tomando passo a passo ali para chegar num determinado ponto, né? Exatamente. Foi o tempo da gente se planejar para isso, para a gente se organizar e tomar essa decisão, né? Então, aí quando eu engravidei, então voltei a trabalhar, 6 meses depois eu engravidei, né? Então, e aí, 9 meses depois tive o segundo filho, licença maternidade, e depois da licença maternidade do segundo filho foi quando eu efetivamente tomei a decisão de sair do mundo corporativo. E aí foi um outro lugar também de dúvida para mim, porque foi eu entendendo esse meu chamado e vocação para a maternidade e desejo de estar disponível para os meus filhos, mas ao mesmo tempo entendendo que eu também tinha outras vocações, que eu tinha desejo de exercê-las, né? Então, também tenho dom de ensino, também tenho dom de escrita, de várias coisas, que eu tenho desejo de exercer e entendendo, Senhor, o Senhor também gostaria de usar isso, né? E aí entender quais são as oportunidades que o Senhor estava dando para exercício também dessas outras vocações, para além da maternidade. Você viveu uma crise muito grande. Sim. E essa crise rendeu frutos também. Sim. Conta para nós como foi isso aí. Justamente nesse período, né, de chegada dos 2 filhos muito junto um do outro, né? Eu tive uma depressão pós-parto logo depois do meu segundo filho. Eu acho que em grande parte por todos esses questionamentos que estavam acontecendo, né? Foi uma crise, eu acho que fisiologicamente eu estava sem dormir, estava sem comer direito, né? Então a química do meu cérebro se desajustou. Então, pensando fisiologicamente. Mas também, eu acho que espiritualmente, eu estava numa crise espiritual. Você acredita nisso? Eu tive, Eu acho que, especialmente na chegada do meu primeiro filho, a gente enfrentou alguns desafios com relação à saúde dele. Logo no primeiro ano, foi um ano bem desafiador com relação à saúde do meu primeiro filho. E isso, espiritualmente, foi algo bem impactante para mim, de questionamentos, inclusive, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu fiz tudo direitinho até aqui, eu mereço isso, sabe? Assim, esses questionamentos de será que o sofrimento vem em resposta a algo que eu não estou fazendo direito, né? E foram questões teológicas profundas que eu precisei fazer para conseguir elaborar uma nova base para minha fé, sabe? Uma base na qual não é uma relação de merecimento, o sofrimento vem para quem não necessariamente merece ele também, né? Então, eu tive essa crise espiritual, essa crise emocional junta, estando em depressão, né? E aí comecei a ter crise de ansiedade, então foi algo... Acho que durou uns 3 anos, esses 3 primeiros anos aí do meu
primeiro filho, mais o primeiro ano do segundo, que foi um tempo bem, assim, de escuridão, de tirar todas as bases e olhar e falar, Senhor, quem eu sou, quem o Senhor é, o que o Senhor deseja para minha vida, né? Mas que depois, cada uma dessas bases foi sendo reconstruída sob um fundamento mais sólido, né? Assim, eu acho que muitas foram só reafirmadas, sabe? De entender o porquê daquelas coisas. Mas outras precisaram ser reajustadas. E aí, como fruto disso, veio uma nova estação, né? Eu vejo muito que... Eu costumo falar sobre estações da vida e gosto de fazer analogia dessas estações com as estações do ano. Então, acho que a gente tem estações que a gente vive que são um inverno, em que a alma está gelada, que parece que nada está acontecendo, que a gente está esperando e a gente não está vendo frutos, né? E eu acho que esses 3 anos foram um inverno, assim, na minha vida. E logo depois que esse inverno passou, eu entrei numa estação de primavera, de ter um novo ânimo, de ter um novo vigor, de perceber as folhas voltando, a beleza da vida voltando, de conseguir voltar a perceber o agir do Senhor e... Ver beleza nas coisas. Ver beleza nas coisas. E de conseguir ir discernindo aonde o Senhor deseja que eu semeie nessa nova estação, né? Para depois ter frutos de novo. Então, eu vejo que foi uma estação que foi dolorosa, mas que foi preciosa. Por mais que tenha sido dolorosa. Você entende como terapêutico, então? Como extremamente necessário, inclusive no nosso processo de amadurecimento espiritual, né? Eu acho que o nosso crescimento espiritual ele não se dá de uma forma linear. Também se dá de uma maneira cíclica. Então, a gente tem momentos em que a gente é podado, né? E que a gente passa por desertos de novo. E não é só um momento da nossa vida, né? A gente precisa continuamente passar por esses ciclos que vão aprofundando as nossas raízes, que vão nos trazendo de volta para a essência, né? Para a videira e para a gente poder dar novos frutos de maneira ainda mais evidentes do caráter de Cristo. Você falou aí em podar. Jesus ele conta a parábola da videira, onde ele diz que ele acaba podando para que dê mais frutos, né? E você falou também sobre estação. Estação, eu creio que são as estações do ano. Então, eu tenho primavera, verão, outono e inverno. Você contou o inverno e depois do inverno passou isso, veio a primavera, né? E antes aqui, nos bastidores, nós estamos falando do tempo de plantar, do tempo de colher e do tempo onde você acaba sendo infrutífero, que seria o inverno, né? Você acha que essa poda que Deus faz em nós, ele nos prepara para algo maior em nossas vidas? Com toda certeza. É um cuidado de Deus para com a gente. E às vezes a gente, justamente quando a gente atua numa lógica, né, de produtividade e de performance, a gente imagina, eu preciso estar sempre dando frutos. E o Senhor está abençoando quando eu estou vendo esses frutos. Mas, quando os frutos não estão vindo, também é o Senhor abençoando. Porque é o Senhor nos chamando para um tempo de recolhimento, um tempo de revisão, um tempo de discernimento daquilo que a gente precisa mudar para uma nova estação de ser diferente, né? Então, eu vejo como esses tempos de deserto, esses tempos de poda, esses tempos de espera, como sendo tempos preciosos do Senhor na nossa vida. Até para quietar a nossa alma. Para quietar a nossa alma, para a gente poder discernir, para a gente poder concentrar a nossa energia naquilo que realmente precisa estar concentrado. Entendi. Disso tudo aí nasceu um livro. Sim. Você escreveu um livro. Sim. Como é o nome do livro e o que fala o livro? Sim, sim. O livro chama Livre, Leve e Forte. E aí eu acho que o subtítulo tem a ver com descobrindo a liberdade e a leveza que a gente foi criada para ter. Não, e a força também. Liberdade, leveza e força que a gente foi criado para ter. E deixando para trás aquilo que nos pesa, aquilo que nos pressiona e que nos aprisiona. Né? Que não é só um livro para mulheres. Não é.
o público... Eu falei como se eu escrevi como se eu estivesse falando para uma amiga. Então, tem um tom de voz mais feminino, né? Mas os assuntos são do ser humano. Então, qualquer um pode ler e com certeza ter bom proveito. Mas o que eu retrato nesse livro é justamente esse processo desses 3 anos, daquilo que eu precisei desconstruir e o que eu precisei reconstruir, né? Depois desse tempo, enquanto, na verdade, eu estava vivenciando esse tempo de depressão, de crise de ansiedade, sendo uma pessoa que me percebi muito perfeccionista, sempre muito idealizadora, e aí tendo que conviver com a imperfeição da realidade, né? Aceitar a realidade como imperfeita, tendo um relacionamento com o Senhor que não necessariamente vai ser na base do eu faço tudo certo e o Senhor me abençoa de volta da maneira como eu imaginaria que seria essa bênção, né? Então, muitas mudanças aí sobre quem eu sou, sobre quem Deus é, sobre como a vida opera. E aí eu retrato nesse livro contando um pouquinho desse meu caminho de desconstrução e reconstrução. Eu creio que você fala também sobre a questão do tempo, a questão da performance, a ditadura do tempo. E eu creio que, de certa forma, todos nós temos um desenho que Deus nos desenhou previamente e é o que nós somos. E muitas vezes, quando fugimos desse desenho, temos problemas, né? Problemas que vão nos levar novamente ao nosso desenho original, né? Como que você descreveria essa ditadura do tempo para uma mulher que está sufocada pela essa pressão da ditadura do tempo? Eu acho que nós mulheres modernas, a gente tem muitas funções, né? Muitos papéis sendo exercidos ao mesmo tempo. Então, aquela figura da equilibrista, né? Com vários pratinhos na mão. E eu acho que não só nós temos muitas funções e papéis, mas nós temos muitos ideais para com essas funções e para com esses papéis, né? Então, a gente tem um ideal do que é a mãe perfeita. O que é a profissional perfeita? O que é a esposa perfeita, né? E aí a gente fica continuamente tentando dar conta de alcançar esse ideal, nos frustrando com isso, né? Nos sobrecarregando com esses ideais. E muitas vezes pegando para nós responsabilidades que poderiam ser responsabilidades compartilhadas, né? Então, isso acaba nos sobrecarregando. A gente já tem muitas funções, já tem pouco tempo, e acho que acrescido a isso ainda a pressão de atingir um determinado padrão para ser aprovada, para se sentir, né, dentro do que se espera. Então, eu acho que esse é o nosso desafio como mulher moderna. E aí, voltando para a palavra, é entender quais são os nossos limites, né? Eu acho que quando a gente pensa sobre equilibrar pratos, a gente tem que entender que nós não fomos feitas para sermos onipotentes, por exemplo, né? Eu acho que isso até retrata até um orgulho, porque quando você se coloca nessa posição, você quer ser, de certa forma, independente até de Deus. Isso, eu creio que seja até pecado, né? Com certeza, é um pecado. E por detrás disso está justamente isso, esse orgulho, essa autonomia, essa vontade de ter uma estrelinha, né? De você mostrar, olha como eu estou fazendo bem feito isso. Olha o meu crachá. Exato. Olha como eu estou dando conta de tudo. Eu digo crachá porque na escola, geralmente, se você faz tudo certinho, ela passa lá, meu filho está na escola, ele fala, papai, ganhei a estrelinha do mês. Cheio de estrelinha. Esse mês eu não fui nenhuma vez com a roupa que não podia ir, eu fiz isso e tal. Aí fica contente com a estrelinha. Eu, vamos dizer assim, acho interessante porque é didático e ele tem que aprender determinadas regras. Mas adulto não tem essa estrelinha sempre, né? Sim. E eu acho que assim, o Senhor nos chama a dar-nos o nosso melhor, é claro. Né? Fazer a com sermos excelência. Fiéis, né? Mas entendendo as nossas limitações. Eu acho que aí é que mora a chave, né? A gente entender, eu sou limitado. Eu não vou conseguir alcançar a perfeição enquanto Jesus não voltar. Então, dentro das minhas limitações, qual é o melhor que eu posso dar?
e o que é impossível, né? E aí, justamente entender, eu preciso do outro, eu preciso, talvez, abrir mão de algumas dessas responsabilidades que estão nessas funções. E não só compartilhar a responsabilidade com outras pessoas, mas deixar que essas pessoas sejam responsáveis por aquelas responsabilidades mesmo. Por que eu digo isso? Porque a gente, mulher, a gente ama, né? Não, tá bom, o marido vai fazer a compra do mês, mas eu que fiz a lista, eu que... se ele não comprou exatamente tal produto, eu vou ficar brava. Eu delego, mas gerencio tudo. Exatamente. Microgerencio as coisas. Exatamente. Então, é delegar e deixar que a pessoa gerencie, né? Então, e eu acho que isso é um desafio pra gente. É um desafio diário da gente... Justamente lembrando, eu não sou onipotente, eu não consigo fazer todas as coisas. Então, o que o Senhor está me chamando para fazer agora? Se é para eu fazer bem algo, não dá para eu fazer bem todas as coisas. O que o Senhor está me chamando para fazer bem nessa estação? E aí, por eu discernir que Ele está me chamando para fazer bem essa coisa, eu vou ter que dizer não, talvez, para outras coisas. Eu vou ter que delegar algumas coisas. E para outras que não vai ter para quem delegar, eu vou ter que dizer não. Você falando isso é difícil, ainda mais uma pessoa perfeccionista, né? Como que o outro vai fazer tão bem se eu não olhar, se eu não... Como que vence isso? Eu acho que é treino. A primeira coisa desse treino, eu acho que é entender que a culpa vai ser algo que a gente vai ter que conviver com ela. Não culpa no sentido de eu escolhi fazer algo errado, mas a culpa no sentido de eu não atingi o padrão que eu esperava que fosse atingido, né? Que muitas vezes é um padrão irreal, por sermos perfeccionistas, né? É um padrão que nunca conseguiria ser atingido. Então, sempre vai existir um nível de sentimento de culpa, de eu não consegui fazer do jeito que eu imaginava. E isso se aplica para o outro também. Né? Se a gente é perfeccionista com a gente mesmo, a gente acaba sendo perfeccionista com o outro. E, então, também existe um sentimento não de culpa, mas às vezes de condenação do tipo, não atingiu o padrão que eu imaginava. E aí eu acho que o treinamento vem da gente aprender a conviver com essa culpa e com essa propensão a condenar e julgar e acusar o outro. E a gente passar, em contrapartida, a celebrar o que foi possível. Mais do que... Isso é muito interessante, Sim. Hein? Celebrar, porque às vezes a gente dá de costas para aquilo que foi. Exatamente. Por não ter atingido o padrão de excelência que a gente idealizou, a gente acaba jogando tudo fora. Isso. Como se o que foi possível de ser feito não tivesse valor. E aí eu acho que isso é um treinamento do nosso olhar, da gente aprender a celebrar. Não foi perfeito, mas foi possível. Foi o que aquela pessoa conseguiu fazer. E aí, de repente, na próxima vez, ela vai conseguir fazer diferente, um pouquinho melhor, né? E eu acho que se dar essa graça e dar graça para os outros também, sabe? Eu acho que o perfeccionista, ele tem uma tendência a ser 8 ou 80. Ou tá certo ou tá errado. Né? E geralmente o tá certo é ou tá do meu jeito ou tá errado. Né? Então, eu acho que parte desse orgulho de entender que não necessariamente o meu jeito é o jeito certo. O jeito da pessoa... Existem outros jeitos certos e possíveis de ser feito. E a graça nisso, né? Multiforme graça do Senhor, de você perceber, poxa, a pessoa fez completamente diferente do que eu faria, mas é bom também, né? E a gente aprender a ir convivendo com o erro, não indo para um lugar de condenação e de acusação. Como se a pessoa tivesse... Você nunca faz a coisa certa. Você não consegue fazer. Isso para as pessoas e para a gente mesmo, né? E a gente passar a entender, não, eu estou aprendendo. Foi uma tentativa, eu falhei, peço perdão, peço graça para o Senhor para recomeçar. E aprendo com os meus erros. E tento fazer de novo. É você sair do lugar do orgulho e começar a praticar o amor que Jesus nos ensina. Exatamente. Amor que vem com base no coração de Jesus, que é um coração manso e humilde.
Como que a gente pode ter um coração que é manso no sentido... O que é mansidão? Não é deixar de ter força. É você conseguir manejar a sua força. É você ter um coração maleável e ensinável, né? E o humilde é justamente a gente conseguir considerar... Nossa, eu não sei todas as coisas, eu não tenho... O meu ideal talvez não seja o ideal de verdade, né? Provérbios 31 é aquele poema que todos conhecem da mulher cristã, e é uma mulher que empreendedora, que trabalha, que cuida, é sábia, é forte, né? Nessa conversa que nós estamos tendo hoje, isso parece às vezes impossível. Qual que é a sua análise teológica de Provérbios 31? Eu também acho que é impossível, porque eu acho que ela é um ideal, né? Ela é algo que... Então, se a gente for pensar no contexto, né, do texto, que é muito importante da gente ter, né? É uma mãe dando conselhos para um filho. E esses conselhos, eles estão numa ordem ali, né? De cada versículo correspondendo à primeira letra do versículo do alfabeto hebraico, né? Então, é como se fosse uma mulher de valor de A a Z. Quais são as características, quais são as qualidades que essa mulher tem que ter de A a Z, né? E ela é, na verdade, a sabedoria que Provérbios fala lá no começo, né? É a sabedoria encarnada. Então, como que a sabedoria ela está aplicada à vida real de uma mulher. Então, a sabedoria que Provérbios pede que a gente busque, ela é encarnada a essa mulher de Provérbios 31, né? Então, eu vejo que, às vezes, algumas mulheres, tendo essa perspectiva perfeccionista, né, olham para esse ideal e pensam, não atinjo esse daqui, não faço esse daqui eu até faço, né? E aí sintam mais culpa do que inspiração, do que motivação para perseguir, né, aquele ideal. E aí eu acho que a grande questão está justamente na gente ter essa mentalidade que não é uma mentalidade que é do tudo ou nada, né? Ou eu sou tudo que essa mulher se apresenta, ou nada do que eu tenho aqui que pareça com ela vale, né? E entender que a gente está num processo. Então, o nosso processo de santificação, ele leva a vida inteira. E o Senhor, ele está formando na gente as qualidades, as virtudes do seu espírito, que são também as qualidades e virtudes mostradas ali nessa mulher de Provérbios 31, né? Então, às vezes a gente tem pressa para já ver esses frutos e a gente trata ela como um checklist que a gente precisa alcançar rapidamente, né? E ninguém vai conseguir alcançar ela rapidamente. Talvez a gente vê uma mulherzinha de cabelos brancos e aí a gente vai olhar e falar assim, nossa, essa daí eu acho que tem 99% da mulher virtuosa, né? E aí também a importância da gente ter essa troca intergeracional, né, das mais velhas ajudando as mais novas nesse caminho da sabedoria, nesse caminho da santificação e da gente ir perseguindo esses ideais, mas sem sermos oprimidos por ele, pela culpa que a gente pode sentir por não estar atingindo já aquilo, né? Eu vejo na sua fala 2 conceitos e eu acho que a gente precisaria agora trabalhar eles. O primeiro é o conceito da vulnerabilidade da mulher. E eu acho que esse conceito traz paz e traz alívio, né? Não poder todas as coisas, ter tempo para todas, ter sabedoria e poder decidir de acordo com aquilo que realmente eu sou, né? Do outro lado, eu tenho uma corrente no nosso mundo atual que fala do empoderamento da mulher, onde a mulher pode todas as coisas, onde ela é uma mulher empoderada, potencializada, né? Como que você transita nesses 2 conceitos, sendo que o do empoderamento da mulher é aquele que mais está hoje nas trends aí? Eu acho que
essas filosofias, né, a gente precisa discernir elas olhando assim. O que delas, de alguma maneira, tem cheiro de evangelho, mas o que está distorcido pela cultura. Gostei disso. Né? O que tem cheiro de evangelho, mas está distorcido pela cultura. E eu acho que, quando a gente fala sobre empoderamento feminino, se a gente olhar para a Bíblia, a mulher é criada à imagem e semelhança de Deus. Tem o mesmo valor e dignidade que o homem. Recebe dons diversos, tais como os homens recebem, né? Então, pensando em cheiro de evangelho, a mulher, ela é chamada a estar empoderada pelo Espírito Santo para fazer aquilo que o Senhor deseja que ela faça, né? E cada uma de nós vai discernir o que é isso, de acordo com os dons, os talentos que o Senhor te deu, de acordo com a estação da vida que você está vivenciando, né? Só que onde está a distorção nisso tudo? Que a cultura vem, né, e propõe isso, propõe esse resgate do valor da mulher através de vias equivocadas, né? Então, quando esse empoderamento se torna justamente eu posso tudo, não, o corpo é meu, as regras são minhas. Não, o corpo é do Senhor. É meu, mas eu entrego para o Senhor, né? Coloca a mulher para guerrear contra o homem, quando a Bíblia traz a proposta da gente colaborar, construir juntos, né? Unirmos forças. Então, acho que o nosso desafio como mulheres cristãs, na época contemporânea que a gente está vivendo, é a gente não se deixar seduzir pelo discurso de eu posso todas as coisas, porque nem tudo nos convém, né? Então, o apóstolo Paulo entendendo, eu posso todas as coisas. E, de fato, a mulher pode. A gente é capaz de muitas coisas. Existem oportunidades para muitas coisas. Mas o que nos convém? E aí é que entra a submissão ao senhorio de Cristo. Entender, Senhor, eu tenho muitas forças. O Senhor me criou de maneira maravilhosa, especial, única, admirável, como o Salmo 139 fala. O Senhor nos criou à imagem e semelhança do Senhor, com muitos dons, com muitos talentos, com muitas possibilidades. Mas o que o Senhor está querendo que a gente faça com isso? E aí entender como que eu vou honrar o Senhor com aquilo que o Senhor nos deu, né? Então, eu acho que essa é uma forma da gente redimir esse desejo que a nossa cultura tem de resgatar a mulher, de fato, talvez de um lugar em que ela estava, vamos dizer, subutilizada, né? Ou subvalorizada, né? Então, eu acho que dá pra gente, pelo Evangelho, perceber que a mulher tem valor, que ela tem potenciais a serem utilizados pelo reino, mas como que a gente pode viver discernindo a sabedoria, à luz da sabedoria da palavra, quais são as formas que a gente vai, né, usar essas forças. Junto com essa pergunta vem outra que talvez no meio cristão gera muito debate, que é a submissão da mulher. E quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando não à submissão. Quando a gente fala de submissão, a gente parece estar falando que não há empoderamento, né? O que é a submissão? Você é submissa? Como funciona isso? Sim. Eu acho que todo cristão é chamado a ser submisso, né? Acho que a submissão é um chamado ao cristão, mulher ou homem, né? Que pressupõe a mansidão, como a gente disse, né, antes, a mansidão não como ser um capacho, alguém que todo mundo pisa em cima. Com certeza. Mas sendo alguém que, justamente sabendo das suas forças, doma essas forças e utiliza essas forças de maneira sábia, né? Se submetendo uns aos outros. Então, acho que no contexto bíblico, a submissão ela é chamada a ser um exercício mútuo, né? Nós nos submetemos mutuamente uns aos outros. E como a gente se submete a Cristo, né? E eu não vejo tanto essa dissonância entre submissão e empoderamento. Eu acho que o Senhor, Ele nos empodera com seu Santo Espírito. Ele nos capacita e nos equipa. Mas nós voluntariamente nos submetemos a Ele. Então, entregamos essas forças e isso. Nos submetemos a Ele e uns aos outros. Para que
o amor seja o fruto disso tudo. Muito bem. Gente, você que está acompanhando esse episódio, estamos aqui hoje conversando com a Luísa Agreste, um papo muito gostoso, né? Sobre ditadura do tempo, sobre empoderamento feminino, sobre o papel da mulher. E você que está nos assistindo e está gostando desse episódio, não deixa de deixar seu like aí, coloca o gostei. Não está gostando também, não tem problema nenhum, coloca o seu não gostei. Deixa o seu comentário, algo que você já vivenciou e não deixe de se inscrever no canal. O algoritmo entende que quando você se inscreve e também participa, deixando seu gostei ou não gostei, ele vai levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então isso é muito importante. Também compartilhando aí com um amigo, né? Que você queira que ele também esteja assistindo aí esse podcast. Luiz, nós já estamos partindo para o final e eu gostaria de perguntar para você sobre liberdade. E quando nós falamos em liberdade, há muitos conceitos sobre liberdade, né? Mas o conceito cristão eu creio que tenha um só. Uhum. Como é viver com liberdade sem cair na irresponsabilidade? Liberdade, pensando num contexto cristão, né? Não é a gente fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, quando a gente quiser, né? Mas a verdadeira liberdade está justamente em a gente corresponder àquilo que a gente foi criado para ser, né? Então, quando a gente se submete àquilo que o Senhor diz sobre quem nós somos, aí está a verdadeira liberdade, né? E aí eu acho que a questão é a gente entender a irresponsabilidade no sentido não de... dentro dessas escolhas que a gente está fazendo, às vezes a gente vai errar, né? E dentro desse caminhar, percebendo que a gente não vai atingir esse alvo, a gente não vai ser perfeito enquanto Jesus não voltar, né? A gente não se cobrar um grau de perfeição que a gente não é capaz de ter. E a gente olhar para isso não como irresponsabilidade, sabe? Não sei se eu deixei, se eu fui clara, mas a gente... Eu, por exemplo, sendo perfeccionista, minha tentação é olhar para algo que eu não consegui fazer da maneira como eu idealizei, ou eu achava que seria a maneira como o Senhor queria que eu fizesse, e me culpar e me condenar, me sentindo irresponsável. Mas eu estou buscando ser fiel, só que a minha fidelidade é imperfeita. Enquanto Jesus não voltar, a minha fidelidade vai permanecer sendo imperfeita. Isso gera paz no coração. E isso gera paz no coração, porque a graça de Deus está cobrindo a minha fidelidade imperfeita. E ele prometeu que ele nos carregaria até o fim e nos apresentaria, né? Judas, na carta de Judas diz, né? Aquele que pode nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante de Deus, gloriosos, inculpáveis. Então, como isso pode nos trazer uma paz de saber que o Senhor está comprometido no nosso aperfeiçoamento, mesmo que no caminho a nossa fidelidade seja imperfeita. E aí a gente caminhar nessa dependência, entendendo que, inclusive, a nossa imperfeição glorifica, olha que contraditório, mas que rico. Isso que eu ia dizer. Nossa imperfeição glorifica a suficiência de Cristo. Porque Cristo é sobremaneira Exato. maior que todas as coisas, né? Para finalizar, se você puder resumir numa frase, somente numa frase, ou numa imagem, enfim, o que significa viver Cristo no mundo estressado? Viver Cristo no mundo estressado. Eu acho que é o nosso maior desafio e talvez o que pode nos ancorar em Cristo no mundo estressado é a gente ter consciência da presença e do poder de Cristo com a gente a cada minuto. E a gente viver não só consciente, mas empoderados por essa presença e por esse poder. E eu acho que num mundo estressado, distraído, desatento, esse é um grande desafio, da gente viver despertos para a realidade de que
Jesus está presente e que o poder dele para lidar com os desafios da vida está disponível através do Espírito Santo para a gente. Muito bom. Às vezes a gente se esquece das palavras finais de Jesus que diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Luísa, muito obrigado por essa conversa necessária, tranquilizadora, especialmente por tantas mulheres, né, e homens também que vivem sob pressão do tempo, pressão das responsabilidades, da performance, né? E tudo isso gera tanta ansiedade, tanta angústia e tanto sofrimento. Então, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, tá? Eu que agradeço, foi um privilégio. Obrigada. Gente, esse é o nosso SolaCast. Estamos terminando esse episódio por aqui e até o próximo. Que essa conversa nos acompanhe ao longo da semana, lembrando a gente de que é possível viver Cristo no mundo estressado, fazendo uma boa mordomia do tempo, mas descansando na graça que nos liberta da obrigação de performar o tempo todo. Porque no final das contas, o que Deus quer de você não é perfeição, é você descansando nele. Você ouviu o SolaCast, uma conversa guiada pela palavra, uma produção da Agência de Comunicação Vida e Caminho, uma autarquia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.